Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatinão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e na congregação Nova Campinas Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPD, classe de adultos. Estamos no segundo trimestre do ano 2025 e o título do nosso trimestre é: "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Estamos estudando o Evangelho segundo São João e hoje vamos estudar a lição 8, uma lição de humildade. Texto áureo: "Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também". João 13, 15. A verdade prática: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Leitura bíblica em classe. João 13, do 1 ao 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Introdução. Nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 3 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Então, o que acontece aqui é que, mais uma vez, Jesus, através de uma atitude sua, muitas vezes um ensinamento de palavras e às vezes um ensinamento de ações. Neste caso, primeiramente foi de ações e depois ele explica aos discípulos em palavras por que ele fazia aquilo. Esse ensinamento serviria para os discípulos para aquele momento específico, depois nós vamos ver durante a lição isso, para o futuro, quando Jesus não estaria mais presencialmente com eles, e com certeza serve para a igreja em todos os tempos. Vamos aprender o que ele fala no final aqui. Exemplo de Jesus nos convida a servir o próximo de forma humilde. Uma história real sobre a humildade. O lava-pés, a subdivisão 1. Nesta lição do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos, para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único, ao lavar os pés dos seus discípulos. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja no mundo. Então, Jesus instituiu a ceia. Vemos na relativa de outros evangelhos que foi procurado um lugar específico, foi achado esse lugar, e o Senhor, então, com
todos eles. E é importante dizer aqui que Judas também estava neste lugar e também participou da ceia e também participou do lava-pés. Após isso, ele se retirou e foi, então, trair Jesus. Jesus ali estava ensinando a eles alguma coisa, como dissemos na introdução, importante. E o que aquilo significava, como é que aquilo funcionava? Havia necessidade de lavar os pés, porque naqueles dias as pessoas andavam com alpacas, né, sandálias abertas, e que as ruas eram todas elas de chão batido, né? Então, quando eles chegavam numa casa, num lugar, num evento, eram convidados, né, como aqui ele vai dizer mais embaixo, né, eles precisavam ter seus pés lavados. Havia um servo, por isso ele diz aqui, ele utiliza o exemplo de um servo da casa. Era necessário um servo, dos mais humildes daquela casa, que fazia esse papel de lavar os pés dos convidados. Jesus fez esse papel. E por que ele fez esse papel? Para mostrar aos seus discípulos esta lição de humildade, para que eles também pudessem entender isso e continuar praticando na sequência do seu trabalho no Evangelho. Agora vamos ver aqui a segunda subdivisão, o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes, atou-as à cintura, pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas, típicas da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lavar pés. Este costume, nos tempos bíblicos, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que ali não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convívas. Convivas são os convidados. Já explicamos no ponto 1, né, porque a lição acaba a gente repetindo algumas coisas, mas é importante também ver que Jesus poderia simplesmente escolher um entre os 12 e dizer para ele, olha, você vai fazer esse papel do servo que não tem nessa casa para lavar os pés dos outros, inclusive os meus pés. Mas Jesus não fez desta maneira. Jesus foi e fez este exemplo para os discípulos daqueles dias, e como eu disse na introdução, para nós em toda a nossa vida cristã, tanto é que estamos hoje aqui estudando uma lição da Escola Bíblica Local no século XXI, este assunto. Então, é um exemplo para nós também, ele foi lá assumir esse papel. Porque também havia ali um simbolismo sobre o que ele faria na cruz do Calvário. Porque Jesus veio exatamente para esta função. Você pode ver aqui, né? Vamos aqui voltar no texto, né? Diz assim, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando a toalha, cingiu-se. Há um paralelo aqui com a sua encarnação. Ou seja, ele veio aqui, depois nós vamos ver aqui uma citação muito grande, a Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, recentemente até eu preguei este texto na igreja, né? Ele, sendo o Criador de todas as coisas, como o próprio João nos fala no seu Evangelho, capítulo 1 que estudamos na primeira lição. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então ele era criador de todas as coisas, mas agora ele veio ser uma criatura, então ele se despojou, como está o texto lá, depois a gente vai analisar mais nos pontos adiante, aniquilou-se, humilhou-se, tomando a forma de servo e indo até a cruz do Calvário. E isso já era uma exemplificação disto. E quando ele lava os seus discípulos, né, daqui a pouco vamos comentar isso também, na sequência, também é o que acontece conosco quando aceitamos
a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Ele sendo Deus, não teve por razão de ser igual a Deus, veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário para nos purificar de todos os nossos pecados, todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Então, era o exemplo que Cristo deixou para nós. Ele assumiu a forma de servo. Os discípulos, e isso nós vamos daqui a pouco comentar mais detidamente a lição, ainda tinham um pouco daquela ideia que os judeus do tempo de Cristo tinham. O Messias que viria a esta terra, ele viria para livrar os judeus do domínio romano. Eles seriam um rei que reinaria e agora os judeus é que dominariam o mundo. Os discípulos ainda estavam um pouco com isso e não entenderam que Jesus era o servo sofredor, como está descrito em Isaías 53. Está claro em Isaías 53. Também há informações sobre isto, a profecia sobre isso, no Salmo 22. Jesus veio, era o Messias, mas ele não veio para reinar sobre Israel naquele momento. Um dia, após a grande tribulação, o Senhor vai reinar milenialmente nesta terra e reinará em Jerusalém com Israel. E nós, a igreja, estaremos na Jerusalém celestial e reinaremos com ele, como vários textos do Novo Testamento nos profetizam, nos falam, nos ensinam. Mas, naquele momento, ele veio, foi para morrer na cruz do Calvário e para reinar, primeiramente, no coração daqueles que viessem a crer nele. Os seus discípulos precisavam entender esta mensagem, porque depois da sua morte, eles estariam ali para pregar este evangelho. Vamos agora para a terceira subdivisão do ponto 1, que é uma história real sobre a humildade e a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Aí ele cita mais uma vez o versículo 2 e 4. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. E ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar essa atitude humilde. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores destaca-se a humildade genuína, interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Embora o autor já tenha citado aqui praticamente, literalmente, o versículo 29 de Mateus 11, nós vamos ler aqui. Esse ponto é muito importante, meus amados irmãos. Vamos lá. Mateus 11, 29, você conhece, mas vamos ler de novo. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então nós temos aprendido, né? Jesus ensinou lições maravilhosas, essas últimas lições para aprendermos. A Nicodemos, ele ensina que é necessário nascer de novo, se tornar uma nova criatura. É uma obra que é do Espírito. A mulher samaritana, ele ensina que é necessário se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, entender a sua situação de pecaminosidade e pedir perdão e se arrepender. Na lição do Bom Pastor, do capítulo 10, ele ensina para nós, ele ensina para aqueles homens algo que estava bem claro para eles, porque eles conheciam a história de um pastor de ovelhas e das suas ovelhas. E ele ensina então que ele dava a sua vida, que somente aqueles que entrassem pelo aprisco, pela porta
aqueles que verdadeiramente aceitassem Jesus como Salvador, seriam suas ovelhas. E agora ele dá o exemplo. Veja bem, meu amado irmão, é muito importante aqui. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual seguidor do Evangelho. Ele usou um gesto cotidiano. Eles sabiam que era necessário que alguém fizesse aquele serviço. Interessantemente, não vou entrar no mérito, não estou aqui julgando de forma alguma, mas nenhum deles se ofereceu para fazer isto. Era necessário lavar os pés uns dos outros e do próprio Cristo, mas nenhum deles se ofereceu, nenhum deles se colocou naquela posição. Então, Cristo veio e se colocou porque também era necessário ele ensinar. E aí tem algumas coisas muito importantes aqui que ele disse aqui o autor. É evidente nesse episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Veja bem, meu amado irmão, o que Jesus fez aqui? Eu disse aí no ponto anterior. Jesus às vezes falava e ensinava. Você tem o sermão da montanha, você tem o sermão profético, você tem as parábolas, vários ensinamentos de Cristo, e aqui no Evangelho de São João há muitos ensinamentos até que não há em outros evangelhos. Mas Jesus somente não ensinava ao falar, ele ensinava praticando. Os discípulos olhavam para Cristo e viam ele falando, e até isso foi colocado muitas vezes. Os fariseus e saduceus, principalmente os fariseus, eles queriam que o povo fizesse várias coisas que eles achavam que era correta segundo a lei de Moisés, mas eles mesmos não faziam. Cristo não, o ensinamento dele tinha poder, porque além de vir do Pai, ser algo que vinha diretamente de Deus para os seus seguidores, mas porque ele colocava em prática. E aqui é um dos maiores exemplos. Ele foi ali e mostrou numa atitude como deveria ser a atitude deles. E nós hoje, no século XXI, o que devemos fazer? Devemos pregar o Evangelho, mas não viver o Evangelho? Não. Em primeiro lugar, devemos viver o Evangelho. Em primeiro lugar, devemos viver o Evangelho. É lógico que temos que pregar também, ensinar, mas temos que viver. Porque se eu só falar, se eu só ensinar, se eu só pregar, mas as pessoas não verem em mim a vivência do Evangelho, vai ficar um tanto ou quanto difícil que elas possam acreditar naquilo que eu estou falando, embora sabemos que não sou eu que convencerá ninguém, é o Espírito Santo que faz esta obra. Mas eu, como um pregador, um ensinador, e todos nós, porque ele não é só o pastor, aqui a lição nos mostra isso aqui. O Senhor é o mestre que desceu lá e foi fazer o serviço mais humilde da casa, lavar os pés. Todos nós temos que agir assim. Então, é como ele diz aqui, eu vou repetir para você, porque acho que é uma das frases mais importantes da lição. É evidente nesse episódio que o cristianismo só se tornará eficaz. O cristianismo tem que se tornar eficaz, ou seja, fazer aquilo ao qual se propõe fazer. O cristianismo não é apenas um modus vivendi, uma maneira de se viver. O cristianismo não é apenas mais de uma religião que está no mundo e que tem normas, regras ou outra coisa qualquer. O cristianismo é você colocar em prática a palavra de Deus, viver como Cristo viveu, ser o mais próximo que Ele como Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele coloca, eficaz. E alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Então temos que colocar em prática. O pastor Paulo Sérgio, de vez em quando, diz, todo novo convertido deveria ler o Sermão da Montanha. Se ler o Sermão da Montanha e ver que pode praticar aquilo, então ok, segue adiante. Porque ali há uma base de um ensinamento verdadeiramente forte, o que é ser um cristão. Luz do mundo, sal da terra. Seu inimigo mandar você andar 1 milha, andar 2, se ele pedir o casaco, você dá a túnica. Vários ensinamentos ali muito fortes. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram. Várias coisas a qual o homem moderno, o homem do século XXI principalmente, porque estamos vivendo numa época que cada um quer
ter a vantagem sobre o outro. Mas o Evangelho de Cristo não é isto. O Evangelho de Cristo é totalmente diferente, como já citamos. Ele disse aqui que Jesus era o próprio exemplo, quando ele diz no Mateus 11, 29, que ele era manso e humilde de coração. Vamos lá. Humildade implica autoconhecimento. Conhecendo a própria natureza, primeira subdivisão. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, como está no versículo 3 de João 13, nesse contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros, em nos humilhar. Frequentemente, preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. E aí já está na parte do ensinamento, depois logo as pés, quando toda aquela conversa. É muito interessante. Eu quero dizer aqui, conhecendo a própria natureza, nós temos que conhecer a nossa natureza, meu amado irmão. Nossa natureza é caída, pecaminosa. Herdamos o pecado de Adão e Eva. Seremos condenados por causa do pecado de Adão e Eva? Não. Porque recebemos o pecado, todos os homens receberam o pecado de Adão e Eva. A Bíblia diz claramente, estudamos isso na escola dominical, Romanos capítulo 5, 12, até vamos ler aqui de novo, só para relembrar aos irmãos, porque isso é uma doutrina fundamental. Quem prega diferente disso, e muitos estão pregando, estudamos isso na lição da escola dominical do trimestre passado, está praticando uma heresia. Então vamos lá. Pelo que compor um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, Adão pecou, o pecado passou a todos os homens, e nós herdamos esse pecado. Mas lá no Éden há uma promessa, em 3,15, que da semente da mulher seria aquele que pisaria a cabeça da serpente, ou esmagaria a cabeça da serpente, e isso já era um demonstrativo da cruz do Calvário, onde o Messias viria para morrer na cruz do Calvário e para vencer o diabo. Então, aí pastor, no Antigo Testamento, as pessoas morreram esperando o Messias, eles criam no Messias, o Messias viria. O Messias não veio no seu tempo, e aqueles tantos quantos creram no Messias e viveram de acordo com a palavra de Deus, então receberam a salvação. Veio o Novo Testamento, Jesus veio, até então era necessário cumprir lei, regra, mandamento, uma série de coisas, e hoje nós estamos sob a lei de Cristo. Ele morreu na cruz, cumpriu a lei. Hoje não precisa mais guardar sábado, guardar lei dietética, festa de tabernáculo, judaizar a igreja, nada disso é necessário fazer. O cristianismo não é uma seita judaica. O cristianismo eu nem gostaria de colocar como uma religião, é colocada. O cristianismo é Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E não existe cristianismo retórico, existe cristianismo prático. É ouvir, ser transformado, nova criatura, e colocar em prática nas nossas vidas. Precisamos viver a palavra de Deus. Então Jesus veio aqui para que a gente possa entender qual é a minha natureza. A minha natureza é pecaminosa. Herdei o pecado de Adão e Eva, mas agora eu sou um remido lavado no sangue do Cordeiro. E como um remido lavado no sangue do Cordeiro, eu tenho que viver o mais próximo de Cristo. Como o apóstolo São João nos diz lá na sua primeira carta: filhinhos, tenho dito isso para que não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado. O crente não pode viver em pecado, o crente tem que viver em santidade e vida para agradar ao seu Senhor. Então, conhecendo a própria natureza, a gente tem que ter cuidado. Como ele diz aqui, a gente tem dificuldade de perdoar, a gente tem dificuldade de se humilhar, a gente tem dificuldade de reconhecer o nosso próprio pecado, a gente tem dificuldade, como ele diz aqui, a gente olha de cima para baixo, e é muito complicado isso.
Jesus fez de forma diferente, sendo ele o próprio Filho de Deus. O exemplo deixado por Jesus é a segunda subdivisão da humildade implica autoconhecimento. Pense no Verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Começou no Evangelho, não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, João 5,30. Assim sendo, encontra o Verbo divino, ele tornou-se a carne, uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir os outros ou submeter-se à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vou pedir só licença para tomar um pouquinho d'água, minha garganta está um pouco seca. Pastor, o exemplo do lava-pés nos mostra então que na igreja não há hierarquia, todos somos iguais a Deus. Vamos entender bem isso aí. Dependendo do que você chama de hierarquia. Hierarquia igual o mundo tem como ideia, não. Mas a própria palavra, o próprio Jesus começou a pregar e juntou-se a ele discípulos. Discípulo é aluno, pessoas que vieram aprender com ele. Subiu ao monte, orou, e quando ele desceu, escolheu 12. E entre esses 12 se tornaram apóstolos, que veriam a liderar a igreja na sequência. Então, até mesmo entre os 12, Jesus tinha 3 mais chegados, que estavam sempre com ele nos eventos mais importantes, como no Monte da Transfiguração, no Getsemane, no momento que ele ressuscitou a filha de Jairo, que era Pedro, Tiago e João. Depois, a igreja lá na frente, em Atos 6, institui diáconos. E mais à frente, Paulo, quando vai escrever aos Efésios, Deus deu um para apóstolos, outro para pastores, outro para doutores, outro para mestres. Então, há cargos na igreja, há pessoas que lideram, mas tanto aquele que lidera, seja aquele que está acima, vamos colocar pastor, que tem a liderança sobre os demais, como os outros que lideram também. Então, teoricamente, vamos colocar assim numa hierarquia humana, o presbítero que está liderando, depois do pastor, os outros, o diácono que está liderando, e o irmão que está lá, todos têm que ter a mesma humildade de Cristo. Sabe por quê, meu amado irmão? Eu vou ler um texto aqui que não está na lição, mas eu separei alguns textos, talvez não use todos eles. Então vamos lá. O que diz aqui no mesmo Evangelho de São João? Talvez eu não estou vendo as lições seguintes para ver quais que não vamos estudar. Eu só estudo lição por lição, mas talvez a gente estude até esse texto também, daqui a pouco, que é dois capítulos acima do que estamos estudando. Estamos dando 13 hoje. No 15, no versículo 15, diz assim, João 15:15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, tenho feito conhecer. Mas não era bem esse versículo que eu queria ler, não. Vamos lá, eu vou citar então de cabeça. Jesus disse o seguinte aqui, João 15. Sem mim, nada podeis fazer. Nós dependemos totalmente de Cristo. Seja o pastor, bispo, apóstolo, hoje tem apóstolo, embora acho que não deveria ser uma nomenclatura para hoje, mas não vamos entrar na discussão com a lição de hoje. Presbítero, diácono, auxiliar de trabalho, seja quem for, membro da igreja, todos, completamente todos, dependemos de Cristo, foi isso que ele ensinou. Eu dependo dele em tudo. Para dar essa aula da escola dominical aqui, no YouTube, ou para dar aula presencialmente na igreja, eu dependo de Cristo. Para pregar, eu dependo de Cristo. Para louvar, eu dependo de Cristo. Depende como assim, pastor? Tudo, meu amado irmão. Em tudo.
até nas coisas que não tem a ver com a parte cultural, o serviço que não é cultural, porque eu só sirvo a Deus na igreja, né, pastor? Não, meu amado irmão, você serve a Deus onde você estiver. Você é igreja, como salvo vermelho lavando sangue cordeiro, nas quatro paredes, no templo, são no culto, junto com os irmãos em Cristo, congregando como deve ser, né? Como a Bíblia manda que seja. Ali você é igreja. Quando você sai dali, se você pegar um ônibus para ir para a sua casa, você é igreja dentro daquele ônibus. Se você pegar um Uber para ir para casa, você é igreja. Né? Como assim, pastor? Sim, meu irmão, ali você pode evangelizar alguém. Na fila do INSS, você pode, na fila do médico, onde você estiver, você tem que ser luz do mundo e sal da terra. Ok? Então, como diz o ponto anterior lá, do primeiro ponto, o terceiro 3.1, o cristianismo é viver o evangelho. É viver aquilo a qual nós pregamos. E aquilo que nós recebemos, ensinamos. É isso que ele diz aqui. O exemplo deixado por Jesus. Jesus não fez apenas para ficar marcado, escrito e ser algo mais que está no livro da Bíblia. Porque a Bíblia não é apenas um livro para você ler. É um livro para você ler e colocar em prática. Domingo até falei na igreja. A Bíblia não é como ler um jornal. Eu li muito jornal na minha vida, hoje não leio mais, mas leio notícias nos sites aí de notícias. Porque o jornal, você às vezes chega lá, essa notícia não me interessa, não vou ler ela. Essa aqui também não tem nada a ver comigo. Como hoje eu entro no site, quando eu entro lá, eu gosto de ver esporte, política, notícias variadas, mas quando eu entro naquela parte de novela, celebridade, eu não leio aquela notícia, não me interessa. Talvez outras pessoas façam diferente do que eu faço. Agora, a Bíblia, você não tem, me interessa ler só esse livro aqui, só os textos que eu quero. Não, a Bíblia você tem que ler ela toda, entender ela toda, pedir que o Espírito se revele e colocar em prática. Mas vamos aqui para o terceiro ponto. Maior no reino de Deus. Talvez aqui seja muito importante algo que a gente vai aprender aqui. Nosso Senhor percebia que existiam momentos em que seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Então vamos ver aqui que ele cita, hoje eu não estou lendo muitos textos, porque ele também não está citando muitos textos aqui, né? Na lição, ele está ficando mais realmente em João 13. Mas vamos aqui, ele cita Lucas 22, e não é o único texto que temos aqui sobre este assunto, mas ele cita do 25 ao 27. Diz assim, o que ele disse, o rei dos gentios dominam, porque eu vou dar o 24, houve também entre eles contenda sobre qual deles se parecia ser o maior. E Jesus falou, o rei dos gentios domina sobre eles, que tem autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós será como menor, e quem governa como quem serve, pois qual é o maior, quem está à mesa e quem serve. Porventura, não é quem está à mesa, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E isso aconteceu várias vezes. Porque ainda, eu vou ler primeiro tudo, depois eu comento. Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade com verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesses pessoais. Então, parece que ainda estava na mente deles essa questão de Jesus ser, ele não conseguiu entender totalmente que ele veio ali para morrer na cruz, tanto é que até quando Jesus morreu eles ficaram meio assim, vejo os discípulos que não eram apóstolos, mas o discípulo no caminho de Emaús, de Lucas 24, se não me engano, eles vão lá e Jesus fica ao lado deles e não consegue conhecer Jesus, porque esperava que Jesus viesse para... Parece que os discípulos estavam nessa. E aí eles, de certa forma, se Jesus viesse, fosse o Messias, aí eles poderiam ter... Veja que a mãe a mãe de Tiago e João perguntou, Senhor, no teu reino um senta à direita e outro à esquerda. Porque ela estava falando isso, pensando que Jesus ia reinar nessa terra, talvez primeiro-ministro, sei lá o quê, um cargo importante. E Jesus quis mostrar para eles, no texto aqui, na situação, que não era nada disso. Ele veio para ser servo. E no reino de Deus, nós somos servos. Eu citei até na igreja, ontem também, quando eu estava pregando, lá na Congregação Nova Campinas, que eu, quando jovem, visitava muito
a Igreja Batista Paulo Célio, não visitava muito, mas fui algumas vezes lá, os irmãos convidavam, ia lá, eu era da Igreja Metodista, e ali tinha um grupo jovem, que eu nunca esqueci. O grupo jovem tinha como, o nome do grupo era Salvos para Servir. Isso sempre ficou na minha mente. Nós fomos salvos para servir. Não estamos aqui salvos para dominar, salvos para isso. Não, salvos para servir. Estamos aqui para servir. Esse ponto é muito interessante. Veja que aqui, quando eles perguntam, quem é maior? Pedro? Ou será João? Ou será Tiago? Ou será Barnabé? Ou será Bartolomeu? Ou será fulano? O cara Barnabé não era discípulo. Mas Bartolomeu, Filipe, quem será o maior? Jesus falou, não. O reino do mundo são assim. Mas eu, sendo senhor desse aqui, virei servo. Né? Então, eu estou aqui para pôr a mesa, para servir. Então, vocês também têm que servir. E como ele disse, esse ensinamento era para o posterior, né? Como diz aqui no ponto. Ensinava os discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito, especialmente após sua partida. Após a sua partida. A Igreja Católica Romana criou essa história que Pedro é o primeiro Papa. A Bíblia não tem Papa nenhum, na Bíblia não diz nada. Paulo foi a Roma e Pedro ainda estava vivo. Paulo escreve a carta aos Romanos e o capítulo 16, você pode ler lá. Ele saúda fulano, ciclano, beltrano, um monte de gente. E, na verdade, ele foi a Roma, mas ele escreveu essa carta e não estava em Roma. Então, ele escreveu uma carta à igreja em Roma. E saúda fulano, saúda ciclano, saúda... Não fala nada de uma liderança suprema sobre a igreja. Não. A liderança suprema sobre a igreja é Cristo. E ele, Cristo, deu um para apóstolos, para pastores, para doutores, cada um para fazer a obra de Deus, aqui na terra. E todos nós somos totalmente submissos a Cristo. Ele é a nossa liderança total. Pastor, na Igreja Metodista Pentecostal tem uma liderança? Tem, meu amado irmão. Temos um presidente da denominação. Isso quer dizer, então, que ele é o líder supremo? Isso não, meu amado irmão, apenas por uma questão, já falei para você, humanamente, a essas divisões. A Igreja Presbiteriana tem uma maneira, a Igreja Batista tem uma outra, a Assembleia de Deus tem uma outra, tem presidente de convenção, mas todas as igrejas entendem que a liderança suprema é Cristo. Vamos aqui para o ponto 3, a última subdivisão da lição. Humildade versus ostentação é o título deste ponto. Subdivisão 1. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como retratado nos evangelhos. Aí vamos de novo, aqui, como eu li poucos textos hoje, então eu vou ler aqui, porque eu sempre falo para os irmãos, não é a opinião da CPAD, do pastor Edinaldo Novato, não. Aqui são um estudo bíblico. Então vamos lá, em Lucas 9, 46 e 47, suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Isso depois você viu que eu acabei de ler 22, repete a mesma coisa. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto a si. É aquele primeiro ensinamento que Jesus diz, e vou até continuar no 48, que ele não cita aqui: qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E depois também, deve ser um ensinamento parecido de Marcos 9, 34, mas vamos ler aqui também o mesmo ensinamento. Mas eles calaram-se porque pelo caminho... esse aqui eu vou ler antes aqui. Eles foram andando e chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes: que estavais vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, pois pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E Jesus, acertando, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos, serve de todos. Normalmente fala a questão das crianças. E veja bem, meu amado irmão, ainda hoje é igual ali. Jesus perguntou por quê? Jesus ouviu um burburinho? Não. Ele era Deus, ele sabia o que estava acontecendo, ele não teve por usurpação, muitas vezes ele não utilizou isso, mas naquele momento ele sabia o que eles tinham conversado. E perguntou para que eles confessassem que um queria ser maior que o outro. Hoje Jesus continua sendo assim. Se alguém quer ser maior do que o outro na obra de Deus,
Jesus sabe disso completamente. Mas vamos continuar aqui. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no ritual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do Mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Então, Jesus estava ensinando eles para ensinar, eles estavam iniciando a jornada deles, ainda perto de que já eram apóstolos. Jesus chamou 12, era eles que estavam discutindo, não eram os discípulos. Não eram os discípulos que estavam discutindo quem depois de Jesus morrer a gente vai colocar como nosso líder entre os apóstolos. Não eram os discípulos que estavam discutindo, eram os próprios apóstolos. Volta a falar, João, Tiago, Pedro. Provavelmente a discussão deveria estar mais ou menos em torno desses 3 nomes, que eram os que estavam mais perto de Cristo, mas Jesus foi ensinar isso para que eles não começassem errado. E se você for levar dos apóstolos, você vai ver que eles andaram juntos, trabalharam juntos, estavam sempre juntos, e quando foi necessário, houve um problema em que os judaizantes queriam que os gentios convertidos, nós entendemos bem, já estamos dizendo várias vezes, vamos só repetir, que a maioria do ministério de Pedro foi entre os judeus. Pedro não pregou para gentio, pregou, está lá em Atos 10, ele pregou para Cornélio, e provavelmente pregou para outras pessoas gentias, mas majoritariamente o ministério dele foi entre os judeus. E Paulo foi entre os gentios. Paulo não pregou a judeus, Paulo pregou a judeus. Você vai ver que ele chegava na cidade, primeiro na sinagoga. Ele não aceitava, ele ia para os gentios. Majoritariamente ele pregou para os gentios. Ok? Mas, quando houve um problema, se juntou Pedro, Paulo, os outros apóstolos, sob a liderança de Tiago, irmão do Senhor Jesus, porque o Tiago já tinha morrido, o irmão de João, e fizeram um concílio em Jerusalém, no capítulo 15, e conversaram, discutiram, apresentaram ideias e tomaram uma decisão também orando e pedindo a direção de Deus. E se a gente voltar um pouco antes disto, quando eles estavam orando estavam reunidos, orando, esperando o dia de Pentecostes, que foi o Senhor falou, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, eram 12 apóstolos, mas Judas Iscariote tinha traído a Cristo. E aí, então, tinha que escolher um outro. Aí eles reuniram entre eles, oraram, pediram a direção de Deus e escolheram Matias para ser o outro apóstolo. Então, não houve assim, Pedro, quem vai ser o próximo apóstolo? Vai ser Joãozinho, pronto, acabou, Pedro que manda. Não tem isso, não teve isso. Lá em Jerusalém, no concílio, também não houve isso. Então, é muito interessante esse pensamento. Jesus, o obreiro, tem que começar bem a sua caminhada, para não começar de forma errada. O caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho do seu discípulo não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, do episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Sim, meu amado irmão. E nós estamos vivendo, essa lição tem muito a calhar para os dias de hoje. Por quê? Eu sempre falo aqui. A modernidade que chegou não é ruim. Eu vou começar lá de trás. Então, inventou-se o rádio. Alguém já achou que o rádio poderia prejudicar a vida cristã. E poderá prejudicar? Sim, poderá prejudicar se for mal utilizado. E talvez tenha prejudicado alguns que utilizaram mal. Mas a igreja também começou a pregar a Jesus no rádio. Puxa vida, meu pai estava doente, meu pai ficou doente, ele teve derrame, e por um período nós tratamos ele aqui dentro de casa. Então, naquele momento, eu não era pastor ainda, era solteiro, e ao domingo à noite, às vezes, eu não podia ir na igreja
porque tinha que ajudar a minha mãe a cuidar do meu pai. E nós ouvimos na Rádio Relógio Federal, naquela época era assim que chamava, e Rádio AM, né? Na época não tinha FM, o culto da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, na época pastoreada pelo pastor Gisel Nunes Gomes, ele ainda é vivo, e ali nós ouvimos o culto. Então, olha que bênção, né? Não podíamos estar na igreja, mas estávamos ouvindo rádio, como hoje. Existe aí o chamado Cristo em Casa, que é bênção. Alguém está utilizando mal, alguém está faltando à igreja, deixando de ir na igreja, porque tem um culto que pode ouvir na rádio. O culto Cristo em Casa, que foi idealizado, é para as pessoas que estão internadas no hospital, para as pessoas que estão no presídio, que aceitaram a Cristo, ou uma situação semelhante, ou que estão em casa doente, como meu pai estava, não podia vir para a igreja, os familiares, enfim. Bom, então o rádio. Aí depois veio a televisão, e a televisão pior ainda. Lógico, a televisão até hoje é muito mal utilizada por muitas pessoas. Muitos programas ruins, muitas coisas ruins, mas também há boas pregações, ensinamentos também na televisão. Aí veio a internet. A internet vai ser um problema, e ela é realmente um problema para quem utiliza ela mal. Mas também a palavra de Deus está sendo pregada na internet. Vieram as redes sociais, e vai ser um problema, e tem sido um problema na vida de muitos crentes, que utilizam mal, mas muitos também usam a rede social, e eu estou utilizando uma delas, estou gravando esse vídeo, que será postado no YouTube, com o objetivo dos irmãos da minha igreja, que são minhas ovelhas, que estão com a impossibilidade de estar na igreja por motivo de doença, ou às vezes um vai fazer uma prova no domingo, não pode estar na escola bíblica dominical, alguma situação nesse sentido de estar trabalhando, estar de escala daquele dia. Então podem acessar o YouTube e assistir uma aula da escola dominical, qual eles não puderam estar presencialmente. Estou usando a rede social, como todas as outras que eu uso. O WhatsApp, se considerar uma rede social, eu utilizo para mandar mensagens abençoadoras para as pessoas, muitas vezes no Facebook também. Então, é a maneira como você usa. Se usar mal, meu amado irmão, como ele diz aqui, para ganhar sucesso material, notoriedade, ambição, aí o obreiro vai entrar pelo caminho errado. O que eu estou pregando, o que eu prego na igreja, eu estou pregando aqui. Não tem uma mensagem para a rede social e uma mensagem para a igreja. É a mesma mensagem, porque não tem um evangelho de rede social e um evangelho para ser pregado entre quatro paredes. O evangelho é o mesmo. A verdade tem que ser dita em todos os lugares. O obreiro não tem que estar preocupado com engajamento, com like, com isso, com aquilo, não. Se ele está disposto a entrar numa rede social, ele tem que pregar a palavra. Ele veio para servir. Eu sirvo a Cristo na minha casa, na igreja, onde eu estiver, e também aqui na rede social, eu sou um servo. Quem é Senhor é Ele, quem manda é Ele, quem está no controle é Ele, tudo é completamente dele. Então diz aqui, o caminho humilde de Jesus. Não haveria espaço para disputa, a fama seria deixada de lado, a ambição afastada. Infelizmente hoje a gente vê algumas pessoas se degladiando na rede social. Isso é muito complicado, não é bom. Oremos para que realmente o Evangelho seja pregado e vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Vamos para a última subdivisão. Pedi a tomar mais um pouco d'água, porque minha garganta está bastante seca hoje. Um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Mateus 11, 29, já lemos. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar nos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Nós já citamos, parte do texto foi citado aqui, mas eu vou ler de novo, porque
como dissemos, é um estudo bíblico e esse texto aqui tem tudo a ver com o lava-pés, tá? O ensinamento do lava-pés. Filipenses 2, do 5 ao 8. Veja bem, olha só. De sorte que haja em vós. Vós quem? Os cristãos. Todos os cristãos. Seja pastor, liderança, membro, qualquer um. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, que eu sinta o mesmo que Cristo sentiu. E ele vai dizer que sentimento é esse. Mas, pastor, tem um sentimento específico? Tem. Aqui ele vai falar. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É o Deus encarnado. Ele é Deus, de eternidade a eternidade é Deus, sempre foi Deus, não foi criado em algum momento, não, ele é eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não é o som da lição. Então, lá. Mas aniquilou-se a si mesmo. Então, sendo Deus, aniquilou-se. Como? Tomando a forma de servo. Que forma de servo? Vindo aqui a essa terra, nascendo do ventre da Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo. E fazendo-se semelhante aos homens. Bom, já está explicado aqui. E achado na forma de homem, agora já homem. Já era uma humilhação, o Criador de todas as coisas, se tornar uma criatura. Mas ele foi mais além. Humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou? Sim, meu amado irmão. Aí tem vários motivos para humilhar. A humilhação maior foi a cruz do Calvário. Mas aqui, contradisseram ele, chamaram ele de um monte de coisa, enfim, tudo aquilo que você lê no Evangelho e pode entender. Mas no final, a morte de cruz que é o principal. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por que ele enfatiza a morte de cruz? Porque era a pior morte que podia haver naqueles dias. Era o pior tipo de morte que a morte mais humilhante que alguém poderia passar, era a morte de cruz. E o próprio Deus fez tudo isso para trazer a salvação e a vida eterna para nós. Vamos começar a ler a última frase desse ponto. Aí, essa frase eu grifei bastante. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Então, eu tenho que ser humilde a Deus em todas as circunstâncias da vida. Então, é aquilo que a gente já falou no início, eu vou até repetir, meu amado irmão, e eu até falei muito, por causa da lição passada, vou voltar à lição passada, só lembrar uma coisa para os irmãos. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Não obstante isso, houve uma tragédia naquela família. Jesus foi chamado, a tragédia ainda não estava totalmente concluída, porque Lázaro estava apenas doente. Jesus ainda se demora 2 dias, e quando chega, Lázaro está morto há 4 dias. Jesus faz o grande milagre. Ok? Deus não está sujeito a nós, à minha vontade, ao meu querer, ao que eu quero. Pastor, mas não tem que orar com fé? Sim, meu amado irmão. A tua fé tem que ser o seguinte, você tem que orar com fé, como diz Paulo, aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Eu até vou ler para você. Como diz os antigos, para não ficar nas minhas palavras, mas aqui no caso é a palavra do Senhor. Eu vou ler, eu ia falar de cor, eu sei de cor, mas eu vou ler aqui, ipsis tudo que está escrito aqui. Ora, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então tem que orar crendo que ele tem poder para fazer. E se for a sua vontade, ele vai fazer. Se for o tempo dele, ele vai fazer. Mas eu não tenho controle, por isso que ele fala aqui, assim, nosso lava-pés é um apelo para viver uma vida de humildade diante de Deus de todas as circunstâncias da vida. Eu tenho que ser humilde para entender a vontade de Deus, o querer dele, o que ele quer fazer, a hora que ele quer fazer, em todo o sentido da vida. Eu tenho, como eu falei, João 15, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Nós dependemos de Jesus 24 horas por dia, 7 dias na semana,
28, 29 ou 30 ou 31 dias por mês, dependendo do mês aqui no nosso calendário, 365 ou 366 dias por ano em toda a nossa vida. Dependemos dele. Então, ele nos mostrou humildade. Sendo ele Deus, ele se humilhou, veio aqui, morreu na cruz. O que eu tenho que fazer? Fazer igual a ele. Se humilhar diante dele e também diante dos homens. Muitas vezes, às vezes, mesmo que eu tenha razão em alguma coisa. Apenas para poder exemplificar a Cristo. Vamos aqui, meu amado irmão, ou dar o exemplo de Cristo, para que você entenda bem. Eu vou ler aqui só, antes de ler a conclusão, nós temos aqui um auxílio bíblico-teológico. Eu achei interessante, extraído de um comentário bíblico de Bacon. Mas fica claro que ele está ensinando, por exemplo básico e axiomático, ou seja, incontestável, básico contestável, embora paradoxal, que a única maneira de ser maior, aí ele volta em Lucas 22, quando eles queriam ser maior, ou de ser bem-aventurado, é tomar a estrada do serviço amoroso e do sacrifício, baseado no cumprimento da vontade de Deus para nós. A palavra traduzida como bem-aventurada no grego é makarioi. Ou seja, quero ser maior, quero ser bem-aventurado, então tenho que servir ao Senhor. Fazer a sua vontade, o seu querer. O que ele mostra para mim? Uma estrada de amor e sacrifício. Pastor, isso na vida de todos, sabe? Sim, meu amado. Você imagina Saulo de Tarso, grande lá entre os fariseus, fariseu dos fariseus, ali famosíssimo ali em Israel, mas um dia ele encontra Jesus no caminho de Damasco, cai do cavalo, o Senhor fala com ele, Saulo, Saulo, porque me persegue, e chama ele para servir. Tem uma preparação, não saiu dali já para pregar a palavra, não. Ele até testemunhou, mas ele depois se preparou bem e virou o missionário que foi, o maior pregador, na minha concepção, o maior missionário que essa terra já viu, e sempre se anulando a si mesmo, para que Cristo aparecesse. Cito outro exemplo que eu vivo citando aqui, devo ter citado na lição passada. A Bíblia diz que entre os nascidos de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Sempre digo isso. O tamanho de ministério? Não. O que ele escreveu? Não escreveu nada. Os evangelistas que escreveram sobre a vida dele. Mas ele diz, quando ele ora a Jesus, ele diz, necessário que ele, Jesus, cresça, que eu, João, desapareça. E quando pergunta você é o Cristo, não. Vai vir um depois de mim que eu não sou digno de desatar a japá que está no pé dele. Então é este sentimento que temos que ter, principalmente em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à conclusão. Nesta lição abordamos a relevância da virtude e da humildade para um melhor autoconhecimento. Veja bem, o que é autoconhecimento? É você se conhecer a si mesmo. Veja que lá na ceia fala isso, que a sessão falou sobre ceia, Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, qual a minha limitação e a minha dependência total de nosso Senhor Jesus Cristo. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação. É a cultura, meu amado irmão. A busca desesperada pela fama e outros objetivos que nada tem a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Estamos vivendo, como eu disse ainda há pouco, neste mundo tão terrível, meu amado irmão. As pessoas só estão preocupadas consigo mesmo. Alguns anos atrás, falava muito do politicamente correto. E ainda continuam falando hoje, mas falam menos. Eu sempre disse, quando falavam isso, que nós, cristãos, temos que pregar o que é biblicamente correto. Eu tenho que pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Embora, se eu pregar a Bíblia, talvez não vai atrair multidões atrás de mim. Não vão atrair nas redes sociais
likes, não vão atrair engajamento, sei lá o quê. Não importa. O que importa é seguir o exemplo do Mestre, fazer o que Ele mandou, é viver como Ele quer que nós vivamos. Jesus deu o exemplo para nós. Precisamos apenas ter a humildade de segui-lo, não somente em relação a Ele, mas também em relação aos nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos estudando a lição 9, o caminho, a verdade e a vida.